Boa tarde a todos. Damos início a mais um colóquio do Grupo de Pesquisas em Geografia Política e História. O colóquio de hoje tem como tema Eleições Periódicas Irregulares, Polarização PT-PSDB no Paraná, 1994 a 1998. Presidirá esse colóquio o professor Daniel Galucci Júnior, que ocupa a cadeira 1, cujo patrono é Alexander von Humboldt e Terezinha de Castro. Apresentarão o colóquio de hoje a acadêmica da Unicentro, Ana Paula Azevedo da Rocha, que ocupa a cadeira número 4, que tem como patronesse Berta Becker e como patrono Milton Santos. E também o acadêmico Afonso Muso Alves, que ocupa a cadeira número 3, cuja patronesse é Iná Elias de Castro e patrono Carl Rita. Então, passo a palavra para o professor Daniel Galucci Júnior, lembrando que eu colocarei em breve no chat de vocês a lista de presença. Então, com a palavra, o professor Daniel Galucci Júnior. Boa tarde, queridos e queridas alunas. É um prazer enorme continuarmos com o nosso curso, com as nossas atividades e aprender um pouco, trocar informações sobre a história e a geografia eleitoral do Paraná. Acredito que a metodologia do último encontro foi satisfatória, Todos e todas participaram. A professora Márcia da Silva gostou muito da nossa apresentação, ficou muito honrada com a dinâmica, ela chama os alunos dela de filhos, os queridos orientandos, mestrandos e doutorandos do grupo da JEPS. E hoje o nosso tema é sobre História e Geografia Eleitoral, década de 1990 e década de 2000. Peço desculpa se vocês ouvirem alguma movimentação e barulho do cartório eleitoral, mas nós estamos em ritmo de festa, ou melhor, em ritmo de festa da democracia, eleição. Estamos nesse exato momento, Hoje, vamos datar, dia 20 de setembro, a véspera da eleição, fazendo manutenção de urna, fazendo substituição de mesários e arrumando nossa audiência de carga e lacração e auditorias, visando a eleição do dia 2 de outubro. Mas o objetivo do nosso encontro não é falar da eleição do presente, que com certeza estará nos livros de ciência política e geografia dos anos subsequentes. Nós vamos fazer um retorno à década de 1990 e 2000. E é impossível falar de geografia eleitoral e história política a partir de 1989 e não discutir a polarização que durou mais de 20 anos entre o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, que desde 1994 polarizaram as eleições nacionais de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, com sempre alternância do poder, 8 anos de governo FHC, 8 anos de governo Lula e 4 anos de governo Dilma Rousseff, mas também essa polarização transbordou os estados e transbordou os municípios. Eu vou pautar a minha introdução em 3 livros e passarei para os colegas, que o mais importante, nós temos um cientista político chamado Emerson Urize Servi, que toda a sua
os seus estudos desse professor da Universidade Federal do Paraná, ele se dedica a estudar a polarização, sabe, Ana Paula? Então, o professor Emerson Urize, ele trabalha condicionantes políticas, geográficas e econômicas, sabe, Afonso? E ele tenta fazer uma do que é essa polarização. Até questionando se é bipartidarismo, se é pluripartidarismo, muito interessante. Outra obra muito importante para a gente discutir a polarização PT-PSDB é a obra Geografia do Voto nas Eleições Presidenciais, um estudo muito legal da PUC do Rio de Janeiro, do professor Jacob. Então, o professor Jacob, ele trata bem, ele também é geógrafo, e ele tem a Geografia do Voto nas Eleições Presidenciais, é um livro muito bonito, mas muito bonito, e eu acho que tem de cabeceira do geógrafo, e ele trabalha com essa polarização, e ele sempre faz referência às micro-regiões de todos os estados da federação. E pautarei o meu encontro hoje num artigo chamado Eleições no Paraná, de 1998 a 2010, que é a obra do Omar Neto Fernandes Barros. E quero agora conversar com o professor Rogério e com os alunos, porque a acadêmica Ana Paula Azevedo Rocha nos disse que ela tem um compromisso de trabalho, né, Ana Paula? Que você é professora, né? Vamos inverter um pouco a ordem e eu vou te dar a palavra para você fazer a introdução, eu faço minha apresentação e o Afonso depois, como que fizesse uma tréplica, e a gente finaliza o nosso estudo, que tenho certeza que será muito frutífero hoje. Ana Paula, com você a palavra. Então, boa tarde. Para começar, antes, né, de iniciar, eu peço desculpa pela ter que apressar o encontro e os estudos, mas é que quando a gente estabeleceu os horários, os dias e a participação no grupo, eu ainda não estava trabalhando, então foi uma coisa assim, que comecei a trabalhar na semana passada, na verdade, e o horário eu só descobri semana passada, e aí a gente já estava com os horários programados, por isso eu não disse sobre esse compromisso antes. Então, peço desculpa desde já, e também por ter que sair antes do fim das apresentações, né? Talvez eu consiga acompanhar a fala toda do Daniel, ou os últimos detalhes aí do Afonso, mas vamos, então, fazer o trabalho. Bom, eu e o Afonso fizemos a nossa apresentação e os nossos estudos com base nos trabalhos do Atlas Eleitoral. Então, nós utilizamos 2 artigos do Atlas, né? Um da professora Carla e dos alunos que estiveram no grupo com ela, que é o Rafael e o Sérgio, e o Afonso utilizou um outro de uma outra doutoranda, da Tatiele, e a gente utilizou aí o material do Atlas para compor aí a apresentação como material de estudo, né, que é um material rico aí de informações, com boas análises, e a gente acreditou que daria sustentação para fazer essa apresentação e ter as bases aí para fazer esse debate um pouco sobre essas eleições aí de 94 e 98 e essa relação com esses 2 importantes e partidos protagonistas aí da nossa política, da nossa democracia. Afonso, você apresenta os slides, fazendo um favor? Tá ok, eu vou colocar a apresentação aqui. Daí vocês confirmam com áudio se está aparecendo para vocês, por favor. Só uma dúvida, professor Daniel. Como nós dividimos, né, em 94 e 98, pode ser dessa forma, a Ana apresentar a 94, e depois o senhor faz a introdução e finaliza com 98? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, podem apresentar e depois a gente começa a discussão.
Tá bom, então. Uhum. Certo, Afonso, está apresentando. Bom, então esse é o quarto colóquio, eleições periódicas e regulares, polarização PT e PSDB no Paraná, nas eleições de 1994 e 1998. Pode passar, por favor? Então, nesse primeiro momento, né, a gente tem aí uma relação que começa de um embate aí entre esses dois partidos, né, já logo na sequência da redemocratização. Então, em 89, a gente tem aí uma primeira eleição pós-ditadura, né, e logo em 94 a gente tem início aí no processo de disputa bem direta entre esses dois partidos, né? Assim, as últimas eleições, principalmente de 2010 para cá, que são as que eu tenho a memória um pouco mais, né, de vivenciar, assim, tem se pautado nos dois partidos aí, e aí achei bastante interessante fazer a leitura e fazer os estudos de como eles dominaram, né, de fato, a cena política aí ao longo da década de 90 e dos anos 2000, e até, né, os anos de 2010 aí, dominado por os dois partidos. Então, a partir de 94, o PT e PSDB dominam a cena política brasileira, né, nas eleições presidenciais. E uma coisa que é interessante dos dois partidos é que eles apresentam ideologias bastante distintas, né? E isso se expressa no perfil dos candidatos que são escolhidos aí para representar ou para ser a figura de destaque dos partidos aí que vão concorrer às eleições presidenciais, né? A gente sabe que uma coisa é a ideologia, talvez, no papel, outra coisa é como ela se desenvolve na prática, lá no exercício da política, do dia a dia, na relação entre deputados, senadores e todo o corpo político do país, mas assim, de bastante destaque, no meu entendimento, como os partidos eles têm bases e estruturas assim bastante diferentes, né? O Partido dos Trabalhadores, o PT, então se baseia numa política mais, né, como o próprio nome diz, de trabalhadores, de uma sociedade organizada no sentido de movimentos sociais, buscando representar aí um perfil mais das minorias, né, que hoje a gente chama de minorias, então está mais aí nesse lado do Partido dos Trabalhadores. E aí o PSDB, com uma lógica um pouco diferente, mais voltada talvez para um pouco mais à direita, ao centro aí da política, então com um perfil diferente e acaba que por representar grupos sociais, classes sociais distintas, e isso movimentou e polarizou as eleições aí da década de 90 e dos anos 2000. Afonso, se você puder passar o slide, por favor. Acho que não está passando. Aí, não, calma lá. Volta, no de cima. Isso, esse. Então, assim, os principais candidatos aí e que representaram, né, esse embate, esse duelo inicial aí em 94. Então, os representantes aí dos partidos, eles vão ser representantes, né, da essência, da ideologia do partido em si. Então, né, do PT, a gente tem o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né, que é um migrante nordestino que vem do Nordeste brasileiro para São Paulo, que vai ser um operário, né, das fábricas ali da região do ABC Paulista. E aí, a partir desse trabalho, desse
essa função dele, né, de operário. Ele se envolve no movimento sindical, então ele é um sindicalista, tem aí uma luta importante dentro dos sindicatos, e a partir daí, né, a base política dele, a força dele talvez de liderança, de organização política, está associada a esse sindicalismo. Ele funda, né, em conjunto com outras pessoas, grupos aí, movimentos sociais, grupos de minorias, representantes de várias pessoas aí de classes sociais próximas, mas de movimentos distintos, vão fundar o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, e que vai ser ele, então, o candidato a disputar as eleições, né, e ele disputa diversas eleições, como a gente bem sabe, mas nesse primeiro momento, né, além dele disputar essa primeira eleição aí de 94, primeira eleição no sentido da polarização, é ele quem funda também o partido e acaba por imprimir ao PT, né, meio que a cara dele, assim, em questão de trabalho e nesse sentido do que representa, né, do que a figura dele em si, enquanto migrante e trabalhador, representa para a figura do partido. Claro que existem transformações ao longo dos anos, mas em um primeiro momento, isso acho que fica bem impresso, assim, no partido, essas características assim, da figura dele vão se transpor para o partido político. E aí depois a gente tem, né, no PSDB, o que a gente chama aí de FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que aí a gente parte para uma situação diferente na questão de formação pessoal enquanto pessoa, e assim, por questões de origem e de como as pessoas chegaram lá, a questão da política e nessa relação de poder, né? O Fernando Henrique, ele é filho de políticos, filho e netos, né? E neto de políticos, então ele já tem aí talvez uma herança política, né? Já não é uma coisa assim totalmente à parte, é uma coisa que já está presente aí na família. E aí ele vem de uma classe social mais elevada, se a gente compara com a classe social do Lula. Então, ele é filho de militar, ele tem aí uma condição socioeconômica diferenciada, ele tem a condição já de estudar na USP, né, que a gente sabe que isso até hoje, estudar em uma grande universidade pública não é, assim, uma coisa para todos, infelizmente, que deveria ser, mas a qualidade do ensino e a instituição por si, né, como a gente fala em USP, já exprime qualidade, isso molda aí o perfil dele também, no sentido de que ele vai ser um grande intelectual dos estudos, né, sociais, aí, da questão como um cientista social. Então, isso vai moldar ele no sentido de pessoa e de candidato também. Ele depois, posteriormente, trabalhou na USP, teve que se refugiar do país durante a ditadura, né? E aí depois, com o fim da ditadura, com a volta ao Brasil, ele ocupa um cargo assim, que é um cargo-chave, acredito eu, para que ele tenha o destaque que teve na política, que ele ocupa um cargo de ministro da Fazenda e ajuda na implantação do Plano Real, e aí ele ganhou uma enorme visibilidade, né? Então, isso foi fundamental para ele galgar aí a carreira política e chegar onde chegou. Pode passar, Afonso, fazendo favor. Isso. Aí a eleição de 94 e o papel da mídia. Então, essa eleição, né, como a gente viu, e está aí no título do debate, a polarização entre os dois partidos aí, PT e PSDB. Licença, eu só vou trocar para apresentação em tela aberta, porque eu acho que está dando um problema para passar os slides. Só um momento. Assim, então, essa eleição, né, ela foi marcada aí, a partir dela que a gente tem esse... Está aparecendo? Apareceu, uhum. Perdão. Certinho. Tem esse... Começa a ter esse embate direto entre os dois partidos, né? E aí, uma coisa que é bastante interessante, que o artigo, né, da professora trouxe, e que ainda hoje a gente verifica isso, principalmente nas últimas eleições aí, antes
do atual presidente, né, quando foi de 2018 mesmo, 2018? 2014, né, que foi entre PT e PSDB, a gente ainda conseguia ver isso na mídia, que é, assim, como a mídia atuou, né, ela ainda atuou, obviamente, mas como ela atuou aí nesse processo eleitoral e que contribuiu para a polarização e para esse embate, né, entre os dois partidos. Então, PT e PSDB mobilizavam aí as ideologias distintas, né, como a gente comentou. Então, um perfil, outro com outro, os candidatos expressavam isso, e aí a mídia teve um papel decisivo, né, para ajudar a modular a opinião do eleitor brasileiro, no sentido de que grandes veículos de imprensa utilizavam, então, seus canais e seus espaços de comunicação para pôr ali opiniões, né, sobre esses políticos, sobre esses candidatos. Então, colocar pontos que julgavam positivos, ajudaram a construir a imagem dos candidatos a partir do ponto de vista dos próprios veículos de imprensa, né, da grande mídia e dos grupos aí dominantes que estão, né, que a gente chama aí na geografia dos grupos de poder que estão por trás dessas empresas. Então, a gente tem aí empresas e grupos de comunicação como a Globo, o jornal o Globo, a revista Veja, que são, né, de grande circulação nacional, que ainda hoje tem muito impacto, talvez não tenha o mesmo espaço que teve em anos passados, por conta hoje da internet, das redes sociais, que a gente acaba que migrou um pouco a comunicação do papel e da televisão para o meio mais digital aí do celular e do computador. Mas, né, esses veículos de comunicação se utilizaram dos seus espaços e da sua audiência como um todo para construir a imagem dos candidatos de acordo com seus interesses. Então, a imagem do Fernando Henrique foi construída de uma forma muito positiva e a imagem do Lula construída de uma forma muito negativa, depreciativa. Então, isso ainda a gente observa um pouco disso nos dias atuais, assim, até mesmo nas redes sociais, a televisão talvez tenha, né, diminuído um pouco, mas isso ainda ocorre no sentido de associar ao Fernando Henrique a ideia de intelectual, de grande líder, de pensador, assim, brasileiro com experiência, até fala no texto, né, que a gente usou de base, de ter uma vivência no exterior e que isso seria positivo para a gestão do Brasil e associar a ideia do ex-presidente Lula à questão do comunismo, a ser contrário à propriedade privada e coisas assim, mais de uma associação bastante negativa. Então, é como se criasse a ideia de oposição entre bem e o mal, no sentido de que o Lula seria a representação do comunismo enquanto um ponto negativo e que ele assumindo o poder, ele traria essa ideia de comunismo para o país e seria algo negativo. E que o Fernando Henrique seria um ponto positivo, um intelectual bastante viajado e tal, e com experiências do exterior e que seria positivo para o país. Então, o texto fala até mesmo das novelas da época, que agora eu não consigo lembrar de cabeça aqui o nome das novelas, mas como a construção da trama das novelas, ela era utilizada para poder meio que fazer aí uma paródia, né, do candidato A, o candidato B, e de como seriam esses candidatos, assim, representando eles meio que no enredo da novela, tentando associar a pontos positivos e negativos, e isso auxiliou, né, na construção aí da imagem dessas pessoas na mente do eleitorado brasileiro, e que contribuiu muito aí para o resultado das eleições. A gente sabe que a televisão, principalmente a televisão, né, ela tem um papel, tinha mais do que tem hoje, um papel muito forte, né? Ela chega à maioria das casas brasileiras e as pessoas ainda hoje param para ver a novela, para assistir o Jornal Nacional, principalmente, a Globo tem um grande destaque. Então, né, o que
passa e passava na televisão tem uma influência muito grande nas ideias, nas decisões das pessoas. Então, por isso a mídia ela tem um papel bastante grande na decisão dessas eleições, porque ela ajuda a construir o perfil dos dois candidatos de acordo com seus interesses. Pode passar, Afonso, fazendo favor. E aí, um pouco do que eu já comentei, né? A associação dos candidatos, a narrativa que se tem dos dois. Então, o Lula né, associado ao comunismo, contrário aos valores de família, da religião, o apoio ao aborto. Então, são todas imagens depreciativas. Porque, para a sociedade brasileira, de uma forma geral, todos esses pontos são pontos considerados negativos. O comunismo é associado ao Lula como um valor negativo, então tudo é associado aí como pontos negativos, pontos ruins, como se ele fosse a representação do mal, no sentido de que se ele for o presidente, ele vai implantar isso tudo, e eu sou uma pessoa religiosa, não vou poder praticar minha fé, coisas nesse sentido. Então, essa foi uma narrativa utilizada. Claro que isso não foi feito assim, tão expressamente, mas nas entrelinhas, né? Como a gente bem sabe que as coisas acontecem. E o Fernando Henrique, ele foi associado ao intelectual maduro, né? De fato, ele era um intelectual, um pensador, um estudante e um professor da USP, e aí responsável pelo Plano Real, que ajudou a controlar a inflação, né? Que foi o grande mal que assolou o país aí na década de 80. Então, para quem vivenciou os anos 80 com a inflação altíssima, né, como a gente observa aí nos registros históricos, aquela hiperinflação, alguém que teve a capacidade aí, mesmo que em conjunto com outras pessoas, a organizar um sistema que funcionou para controlar isso, imagino que foi tido como um gênio aí e que seria capaz de gerir o país de uma forma brilhante. Então, tudo isso foi associado aí aos dois candidatos e contribuiu para a eleição de um e para a não eleição do outro. Então, a mídia ela tem um papel muito forte, ela ajuda a construir imagem, ajuda a construir a narrativa, e é o que a gente chama aí nos nossos grupos de estudos, né, enquanto GEPs aí de estudo de poder, um grupo de poder que vai trabalhar com o poder simbólico, com o poder dos símbolos que tudo isso tem, para ajudar a colocar isso ou aquele candidato no cargo de presidente. Pode passar, Afonso, fazendo favor. E aí o PT e o PSDB no Paraná. E aí a gente tem uma presença massiva do PSDB nas eleições de 94, né? À época, o Paraná tinha 371 municípios, um pouco a menos do que os 399 de hoje. E aí o PSDB ele se saiu melhor em 348 desses municípios. Então, assim, foi absurdo, né? Como ele foi aí melhor do que o PT nessa primeira eleição, aí desse empate dos dois. O PT só ganhou em 23 municípios. E aí, mesmo que o Lula tenha herdado um pouco dos votos do Brizola da eleição anterior, né, de 89, ele teve essa votação aí desses pouco mais de 20 municípios, mas foi bem restrito a uma região, né, do estado. Pode passar para a gente ver o mapa, fazendo favor. Ó, esse é o mapa, né, que tem os votos do Fernando Henrique no estado do Paraná. Então, quanto mais azul e esverdeadinho ali, maior a votação do Fernando Henrique, quanto mais marrom, mais de branco marrom ali, votos no Lula. Então, fica bem visível uma expressividade muito grande do Fernando Henrique na maior parte do estado, e poucos votos, né, para ele nessa região sudoeste, né, no que era a mesorregião sudoeste do Paraná. Mas, de contrário, a gente tem a região, principalmente a região norte, né, muito, muito associado ao Fernando Henrique. Então, talvez pela herança cultural, como a gente já comentou naqueles primeiros grupos, né, das identidades paranaense, talvez essa região norte e noroeste tenha uma associação maior com o estado de São Paulo, e talvez isso tenha influenciado de alguma forma, mas a presença dele é massiva ali do centro para o norte do estado. Pode passar, Afonso, fazendo favor.
E aí o outro mapa que tem, né, os votos no Lula. Então, a mesma coisa, quanto mais verdinho, mais Lula, e quanto mais marrom, menos Lula. Então, a gente vê que a presença do Lula ela só foi assim, mais expressiva realmente no Sudoeste, e aí a gente vê que nos demais estados a votação dele foi bem expressiva, pouquíssimos votos, né? Então, isso que aconteceu no Brasil enquanto país, ela se repete aí no Paraná, né? A gente tem uma massiva participação aí do Fernando Henrique, né? Dominando a cena política do Paraná, enquanto eleição de 1994. E aí agora a gente passa para a eleição de 98, com o Afonso. Uhum. Posso dar continuidade, então? Então tá bom. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre as eleições de 98, né, dando continuidade a essa polarização que a Ana já comentou, que inicia em 94, né, principalmente com a entrada do FHC, né, e do PSDB, consequentemente, em 94, né, porque em 89 nós tivemos uma disputa entre Lula e o Fernando Collor. Então, nós não tínhamos, né, a participação ainda do PSDB na figura do FHC, né. Bom, quais são os principais marcos das eleições de 98, né, e as principais diferenças com relação a 94, eu vou comentar um pouquinho sobre isso também. A terceira eleição pós-redemocratização teve um acréscimo de mais de 10 milhões de eleitores, né. Então, em 94, nós tivemos 95 milhões de eleitores, e em 98, 106 milhões de eleitores, né? Isso é consequência tanto do aumento populacional, e, consequentemente, isso gerou um maior número de eleitores para participação nas eleições democráticas, né? Outro marco interessante, né, é o maior protagonismo da urna eletrônica, que anos antes já iniciava os testes, né, desse procedimento mais sofisticado tanto para apuração de votos, controle, segurança e efetivação de uma maior agilidade no processo eleitoral, né. Depois o professor Daniel pode comentar um pouquinho mais sobre isso, né. Então, em 98, o voto eletrônico passou a ser utilizado em eleições gerais nos estados de Alagoas, né, Amapá, Rio de Janeiro, e no estado de Roraima também, e nos municípios com mais de 40 mil eleitores. Nesse sentido, esse sistema de votação, ele abrangeu praticamente 60% do eleitorado brasileiro, 58%, né. Outro marco interessante, né, para a gente pensar, isso que vai possibilitar a polarização novamente de Fernando Henrique Cardoso e PT, né, e Lula, representando o Partido dos Trabalhadores, e o FHC, o PSDB, né, foi a emenda constitucional número 16, que passou a vigorar no ano de 97, tornando possível a reeleição do presidente da República, dos governadores de estado e também do Distrito Federal, além dos prefeitos municipais. Essa medida, ela beneficiou os políticos que já exerciam os mandatos da época, inclusive, então, o presidente da República, o FHC, né? É interessante a gente contextualizar, né, o contexto global, o contexto econômico, né, o contexto cultural, enfim, para a gente pensar as eleições de 98, para diferenciar um pouquinho também com relação ao protagonismo, né, que essa eleição teve na mídia, na sociedade, enfim, nas pautas do debate no cenário nacional, né. Então, em 98, a competição eleitoral praticamente ela não foi mostrada, né, principalmente se a gente comparar com 94, por quê? Houve um embate eleitoral em um contexto de crise econômica, que abalou os mercados de todos os continentes, né, atingindo potências como a China, a Rússia
e os chamados tigres asiáticos. Além disso, com a cobertura da imprensa para este processo eleitoral, que teve características marcantes, tendo sido, inclusive, considerado uma não cobertura, ou seja, um pleito eleitoral deixado ao abandono, especialmente se comparado à eleição seguinte, 2002, né, que nós vamos ter novamente um marco, né, se 94 foi um marco, se 89 foi um marco, 2002 também vai ser um marco, 98, dentro desse contexto, né, foi a eleição que teve o menor protagonismo em termos de impacto, né, para o cenário nacional, e também para o cenário da democracia se estabelecendo no país, né. Aqui eu vou comentar rapidamente sobre as eleições para o governo do estado do Paraná, né, vinculada a esse processo de possibilidade de reeleição de um candidato que já estava no cargo, né. Então, no âmbito do estado do Paraná, 4 foram os candidatos, dentre eles James Lerner, né, do PFL, eleito com 52% dos votos, seguidos por Roberto Requião de Mello, do PMDB, na época, com 45% dos votos, já tinha sido eleito em 94 como senador, e também uma terceira figura do Nakaj, com cerca de 1% dos votos. Nós tivemos 2 outros candidatos que teve uma porcentagem menos expressiva nessas eleições, né? Então, Jaime, já eleito em 94 como governador do estado do Paraná, com 50% dos votos válidos, concorre em 98 a primeira campanha para governador com a possibilidade de reeleição no Brasil. Outro marco interessante para a gente pontuar para as eleições de 98 é em relação à participação das mulheres, né, que é muito importante a gente pensar hoje, ainda mais num contexto que a gente sempre vem debatendo essas questões, né, de participação, do direito da participação da mulher e da importância cada vez maior de uma participação mais equilibrada e mais justa das mulheres no cenário político, né, a nível executivo, legislativo, em escala nacional, estadual e municipal, né. Então, esse ano também foi histórico para a autonomia das mulheres no cenário político. Um marco, né, a senadora Benedita da Silva foi intitulada como a primeira mulher a presidir o Congresso Nacional Brasileiro. Além disso, outro fato interessante que ocorreu nessas eleições foi que se teve a segunda candidata da história do Brasil feita por uma mulher para assumir a presidência do país. Se trata da candidata Tereza Ruiz, do Partido Trabalhista Nacional. Aqui eu coloquei a imagem da Benedita da Silva, né, que ainda figura como uma figura muito importante no cenário político, né, se eu não me engano, hoje ela é deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. As eleições de 98, ela foi disputada ao todo por 18 candidatos para o cargo de presidente, né. No entanto, como é o foco do debate aqui, teve alguns protagonistas, né. Eu vou comentar agora um pouquinho, né. As eleições de 98 teve uma pequena diferença em relação a 94, que é o surgimento de um terceiro elemento nessas eleições que teve uma representatividade considerável, se a gente for considerar a capacidade de influência midiática, enfim. Além do FHC, do partido do PSDB, e o candidato Lula, do PT, né, nós tivemos um candidato que surgiu, né, com uma capacidade, né, de atrair votos bastante expressivas, dada a sua limitação em termos regionais, em termos midiáticos, em termos partidários, que é a figura do Ciro Gomes, né. O Ciro Gomes ele já tinha uma participação política bastante efetiva, né, juntamente com o Fernando Henrique Cardoso, o Itamar Franco, ele também participou da consolidação, né, e também da concepção do Plano Real. Então ele já era um político relativamente conhecido, né, mas essa representatividade ela se limitava muito ao seu papel dentro da política econômica e principalmente a um estado específico, que é o estado de origem dele, né, origem no sentido político, que é o estado do Ceará.
Bom, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Então, a principal diferença está na introdução da reeleição do presidente da República e de governadores de Estado, né, em relação a uma norma constitucional que vigorava desde o início da República, a possibilidade de reeleição, ou seja. Então, o Jacob, né, ele vai falar que esse processo, ele favoreceu, em alguma medida, aqueles que já estavam nos cargos, né, nos cargos de poder. Um elemento que favorece aqueles que detêm os cargos de presidente e governador, acrescidas ao fato de que as eleições casadas propiciam, né, o fortalecimento dos candidatos de uma determinada coligação partidária no sistema de apoio mútuo entre o postulante da presidência e os candidatos aos demais níveis. Os lados, né, dessa eleição de 98, mesmo que a gente tenha a apresentação de uma figura que de alguma forma despontou com uma possibilidade de uma influência maior, até uma chance, né, de chegar ao segundo turno, mas ainda assim há uma polarização, né, os lados do PSDB e Lula, né. Então, o Lula, ele fortaleceu a sua posição de principal líder da esquerda naquele contexto, né, pois além do apoio dos partidos que haviam sustentado a sua candidatura na eleição anterior, recebeu a adesão de Brizola, que em 94 sofreu uma grande derrota política, né. Então, repete-se em 98 a mesma disputa ocorrida em 94 entre a FHC, sustentado por uma aliança centro-direita, e também e o Lula liderando as correntes de esquerda. Tá bom, Ana? Obrigado. Tchau, pessoal. Desculpa o mau jeito, mas eu preciso correr. Tchau, obrigada, bom trabalho. Obrigado, Ana. Aqui, né, o resultado das eleições, né, primeiro em nível nacional, ou seja, o Fernando Henrique Cardoso, ele recebeu 53% do total de votos, né, cerca de 35 milhões, quase 36 milhões de eleitores na época, né, e o Lula recebeu 31% desses votos, totalizando cerca de 21 milhões de votos no cenário nacional, né. Essa terceira figura, né, ela fica bastante evidente quando a gente analisa a capacidade do Ciro Gomes de atrair cerca de 11% dos votos, né, isso vai totalizar cerca de 7 milhões e meio de votos recebidos. A nível estadual, né, a gente consegue constatar que a vantagem do FHC ela é muito mais expressiva, né? Se a nível nacional ele conseguiu 53% dos votos, no estado do Paraná ele conseguiu atingir quase 60%, né? Então, o que a Ana já comentou um pouquinho, né, essa influência e esse domínio do PSDB no estado do Paraná, ele fica muito evidente quando a gente analisa esses dados. Agora eu vou comentar um pouquinho para finalizar, né, sobre a geografia do voto no estado do Paraná, né. Bom, eu já comentei sobre isso, a Ana já vem comentando, né, o foco da discussão aí é essa, né. Então, o eleitor paranaense, no caso, em 98, ele dividiu-se entre dois candidatos principais, o FHC e o Lula novamente, né, que no caso, o Lula, né, ele aumentou sua abrangência eleitoral, saindo vencedor neste ano em 51 municípios, diferentes do ano de 94, que ele alcançou a vitória somente em 23 municípios. Isso, né, aponta uma tendência. Mesmo o Lula não conseguindo uma participação muito efetiva quando comparado ao FHC, né, esse aumento de vitórias em relação aos municípios vai mostrar uma tendência, né, que vai direcionar a sua vitória em 2002, né, principalmente com a saída do FHC, o PSDB não conseguindo, né, atrair não seria a palavra mais correta, né, não possuindo uma figura tão representativa como o Fernando Henrique Cardoso, isso vai possibilitar e facilitar uma vitória do Lula em 2002, e isso já demonstra uma tendência, né, se em 94 a vitória do Lula nos municípios era muito restrita a 23 municípios, em 98 há um acréscimo considerável, né. Aqui, né,
um mapa, né, do estado do Paraná, onde demonstra aonde que o Fernando Henrique Cardoso foi vencedor e aonde o Lula foi vencedor. Demonstrando a mesma tendência que a Ana já tinha apresentado, né, ou seja, praticamente todo o estado do Paraná, ele foi dominado pela uma maior número de eleitores direcionados para o FHC, e apenas a região sudoeste, onde o Lula conseguiu ganhos expressivos, né? Tanto no norte do Paraná, quanto até mesmo no oeste, né, se a gente considerar algumas cidades, como Cascavel, Foz do Iguaçu, que são redutos eleitorais com bastante representatividade em termos populacionais, né, e também a região de Curitiba. Ou seja, Lula conseguiu vitória só na região sudoeste. Aqui um pouquinho desses dados, né? Então, o FHC, ele conseguiu conseguiu a vitória em 348 municípios, né? E totalizou 2.400.000 votos. E Lula foi vitorioso em 51 e totalizou cerca de 1.100.000 votos, né? Um pouco mais de 20% dos votos válidos no estado do Paraná em 98. Daí, para finalizar, né, para a gente pensar, né, como que se deu o início dessa polarização, o professor Daniel já comentou um pouquinho sobre isso, né, o início dessa polarização, como se deu a continuidade dessa polarização, e um pouquinho sobre o fim dessa polarização, né, como que a gente pode discutir sobre isso, né, principalmente com as últimas eleições, né, com as últimas modificações e alguns marcos históricos, né. No primeiro momento, né, como já foi comentado, na primeira eleição pós fim da ditadura militar, nós temos dois candidatos principais, né, o Collor, né, e o Lula, no qual o Collor saiu vencedor, e aí já começa a polarização PSDB e PT. Em 94, o FHC consegue a vitória, e em 98 ele consegue também a vitória, né, dando continuidade. Eu comentei sobre isso um pouquinho. O Lula já tinha sinais de crescimento e de capacidade de angariar melhores porcentagens em relação à eleição de 2002, e isso resultou nas eleições de 2002, que ele conseguiu uma vitória bastante interessante sobre o representante do PSDB, que naquela ocasião foi o José Serra, né? Em 2006, ele consegue a reeleição, né? Que se da mesma forma que em 94, com a alteração da lei, o FHC conseguiu a reeleição de 94 para 98, o Lula conseguiu dar continuidade ao seu governo em 2006, terminando seus 2 mandatos. Temos a polarização novamente entre PT e PSDB, agora representado o PT pela figura da Dilma Rousseff, onde ela saiu vencedora. Em 2014, nós temos a reeleição da Dilma Rousseff, né, uma das eleições mais apertadas da nossa história, que agora tinha como representante do PSDB o candidato Aécio Neves. E em 2018, nós temos uma ruptura, né, em alguma medida dessa polarização, onde o PSDB ele perde uma representatividade no cenário brasileiro, né? Então, as eleições de 2018, elas são focadas principalmente no nome de 2 figuras, Jair Bolsonaro, né, o PSL, e o Fernando Haddad, ainda dando continuidade à representatividade do PT. É interessante a gente pontuar, né, que nessas eleições o candidato do PSDB foi o candidato Geraldo Alckmin, e ele apenas ficou na 4ª posição, se eu não me engano, inclusive atrás do Ciro Gomes. E para a gente pensar, né, o futuro, né, como que vai se desenhar essa política daqui para frente, né, nós temos um marco bastante interessante, né, que é a união de 2 candidatos que historicamente estavam disputando, né, as eleições, né, principalmente em 2006, né, no caso, o Geraldo Alckmin, em 2006, pelo PSDB, e o Lula se alinharam
Nesse pleito, né, estamos dentro do processo que vai ocorrer daqui 2 semanas o primeiro turno, né? Então, de alguma maneira, isso tem alguma simbologia, porque principalmente o PSDB, ele está num período de crise, né? A gente pode utilizar como exemplo a perda da hegemonia que o PSDB vem tendo no principal estado do PSDB, da sua história, que é o estado de São Paulo, né, que possivelmente não seja, né, vencedor, né, nas eleições para o estado de São Paulo, né, que a gente tem 2 figuras que estão na frente, né, que é o candidato Fernando Haddad do PT em São Paulo e o candidato apoiado pelo atual presidente em outro partido que não é diretamente ligado ao PSDB. Então, isso era a nossa apresentação. Eu vou tirar aqui para a gente darmos continuidade. Eu quero agradecer a Ana Paula e o Afonso pela apresentação. Isso só demonstra que o Atlas Eleitoral do Paraná, iniciativa da Unicentro e do TRE do Paraná, vem preencher uma lacuna, né, professor Rogério? Uma lacuna da política como o espaço geográfico recorte o estado do Paraná. Não é, professor Rogério? A importância do nosso trabalho. Sim, o nosso trabalho já virou tradição aqui, né? Vai sair um nesse final de ano, né? E futuramente, enquanto eu estiver por aqui, vai sair um por ano, né? Enquanto eu estiver por aqui, nós não vamos deixar esse projeto a continuidade, né? Então, é bem interessante. É interessante na apresentação de vocês é que quando vocês começaram a apresentar, eu comecei a pensar na polarização que existia desde aquelas eleições. E logo em seguida que eu comecei a pensar, vocês mostraram que a polarização sempre existiu, né? Não é de hoje, né? E, em regra, a polarização está junto com o PT. Então, eu achei interessante esse comparativo, esses quadros que vocês fizeram, mostrando a polarização, eleição. Eu achei um trabalho assim, formidável. Então, quero parabenizá-los por isso, né? E os pontos ali, você colocou a Benedita da Silva, né? E eu achei interessante que a Benedita foi 2 marcos, né? Uma por ser mulher e outra por ser negra. E o terceiro por ser pobre, né? Então, para mim, foi uma das maiores conquistas. Fiquei feliz que você colocou, né? Uma das maiores conquistas que o Brasil teve foi a Benedita da Silva. Independente acho que lá do Rio de Janeiro, né? Independente do Rio de Janeiro gostarem ou não gostarem, o fato de uma pessoa ser empossada com essas características, para mim foi um marco muito grande. E uma coisa que eu acho engraçado, que mesmo assim, a emancipação política da mulher, ela parece que é um ritmo muito lento que vai crescendo, né? Que começou com um marco bem histórico, mas parece que o ritmo é muito lento, as dificuldades que você tem, eu não gosto da palavra, elas dizem empoderamento feminino, mas eu digo a emancipação feminina na política, que a mulher já é emancipada, mas a emancipação dela na política, né? Que ela conquista pelo menos perto da metade ou a metade das cadeiras, né? Então, ali dá para refletir bem, que o Brasil começou bem, mas essa continuidade está bem difícil. Então, eu devolvo a palavra para o professor Daniel Galucci Júnior. Eu quero fazer algumas provocações, porque eu sou mais sedento por essa polarização. Eu quero mais, eu sou meio ambicioso em relação a esse tema, vocês até me desculpem, mas eu considero a geografia uma panela. E eu acho que nessa panela nós podemos colocar mais pimenta, mais sal, mais açúcar, e isso me incomoda. Me desculpem a franqueza. Tudo bem? Tranquilo. Vamos discutir, então. Olha, eu acredito que o PT e o PSDB têm a mesma origem, com algumas particularidades, com algumas diferenças.
E PT e PSDB são mais parecidos do que a gente imagina. Ponto. Primeira coisa, independente. PT surgiu dessa corrente, igual eu já falo, igual vocês já falaram, não é segredo para ninguém. PSDB surgiu do PMDB autêntico, do PMDB histórico, e todo mundo sabe que os dois partidos, no seu bojo, é uma corrente de centro-esquerda. Tudo bem? Na Assembleia Nacional Constituinte, os dissidentes do PMDB, formadores do PSDB, na figura histórica de José Richa, votou praticamente de maneira muito parecida com o que os deputados do PT votaram na Assembleia Nacional Constituinte. Na eleição de 1989, PT e PSDB disputaram votos de uma classe média. No intuito, Mário Covas e Luiz Inácio Lula da Silva eram azarões, porque os grandes políticos que disputariam a presidência em 1989, antes do fenômeno do Fernando Collor de Mello, era Ulisses Guimarães e Leonel Brizola. Certo, professor Rogério? Era isso. O intuito era tirar o ex-governador Leonel Brizola do poder. Ponto final. Do mesmo tempo que o colorismo veio com um discurso que impactou todos os eleitorados, e o eleitorado paranaense não é diferente. PT e PSDB, de corrente centro-esquerda, me desculpem alguma coisa, depois eu estou colocando o sal e a pimentinha na nossa discussão, no impeachment votaram de forma muito parecida. Realmente votaram contra. E o que diferenciou os dois partidos foi que o PSDB, no mandato do então novo presidente Itamar Franco, fez parte da coalizão governista, enquanto o PT, que deu sustentação ao impeachment, resolveu não participar do governo. Por quê? Em 1993, já tínhamos pesquisas em que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva também tinha contabilizado votos do impeachment e estava em primeiro lugar. Mudanças significativas da Constituição de 1988, 1990, que é importante os nossos alunos entenderem. Em 1988, a Constituição criou a figura do segundo turno, já utilizado na França, para dar legitimidade. Todas as eleições presidenciais do Brasil, sabe, Afonso, era voto maioria simples. E na Constituição de 1988, o mandato do presidente era de 5 anos, né, professor Rogério? Foi em 1990, elegemos o parlamento. Só que isso dá um problema de governabilidade. Então, o mandato do presidente, em 1994, voltou de 5 para 4 anos, para que as eleições gerais fossem datadas numa única data. A questão é que quando a polarização surgiu, quando o PSDB participou da coalização governista, e quando, a partir do momento em que o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, num caso de corrupção, perde o Ministério da Fazenda, e aí o ex-senador Fernando Henrique Cardoso, ele assumiu o poder e virou, e meio que, junto com outros economistas,
lançaram o Plano Real. Bom, o Plano Real, realmente, qualquer um que herdasse o capital político do Plano Real seria reeleito. Me diz se eu estiver falando alguma besteira, professor Rogério. Não. Você me corrige. Esquece mídia, esquece alguma coisa. Vamos focar um pouco em ciência política, vamos focar. E existe um outro posicionamento que no estado do Paraná nós sempre tivéssemos um pensamento conservador. Mas desde que em 1982 José Richa se elegeu governador do estado, nós tivemos, se vocês forem verificar, governos de centro-esquerda no governo do Paraná. Desculpa até o trocadilho e a repetição, porque nós tivemos, durante um bom período, só herdeiros de José Richa disputando e governando o Paraná. E pasmem vocês, sabe, João Mateus e Vivian, que a gente vê hoje no Jaime Lerner, depois da obra concretizada, ele como um governante de direita e com um grande tecnocrata e, às vezes, com a imagem vinculada a Ney Braga, Jaime Canet Júnior e Parigol de Souza. Na verdade, o que trouxe Jaime Lerner, a Prefeitura de Curitiba, o mandato dele como vice-governador do Heitor Alencar Furtado e a governador do estado em 1994 foi apoio fundamental de Leonel Brizola. Então, achar que o Paraná também é todo ele voltado para a centro-direita também é um ponto nebuloso da nossa política. Mas caminhamos sempre no estado do Paraná da centro-direita. O que nós temos hoje de concretização de número? Que nós temos. E aí eu quero aproveitar o Atlas Eleitoral do Paraná e as obras que eu relatei no começo, e eu quero fazer a primeira pergunta para você, Afonso. E a primeira provocação. Os mapas partidários do Paraná parecem revelar mais uma influência das personalidades e carisma dos candidatos do que uma opção ideológica propriamente dita. O que você acha disso? O que você acha no seu trabalho? É uma afirmação ou você acha que a ideologia no estado do Paraná tem algum componente eleitoral? Posso iniciar? Essa pergunta, professor, eu acho que ela não se limita ao estado do Paraná. A gente pode considerar isso para a escala nacional, né? Em alguns contextos, a gente pode falar que, historicamente, as figuras elas são muito mais importantes do ponto de vista da representatividade da sociedade, do eleitorado brasileiro, do que propriamente as ideologias. Porque, principalmente com o que a gente estuda, o que a gente debate, né? Enfim, historicamente, a questão ideológica, ela nunca foi uma pauta tão expressiva em termos de porcentagem da população que discute as ideologias. É muito mais uma questão pragmática e objetiva. Daí aí está a questão da figura que o senhor está perguntando, né? É muito mais direcionada à figura ou uma questão ideológica? A gente pode levar isso para uma questão histórica e para uma questão de escala, né? Não se limita à questão da figura só no estado do Paraná. Acho que a gente pode levar isso para o cenário nacional. Então, nesse sentido, eu concordo com o apontamento do professor. Outra questão também, né, a gente pode pensar, né, a questão do processo, né, eleitoral e enfim, a própria democracia, né, como que ela é recente, o acesso à informação que as pessoas têm, o nível de debate que as pessoas têm com relação à política e
e os respectivos, né, planos de cada partido, de cada figura, né? A gente pode até pontuar que isso não é discutido em si, ou seja, o projeto, o plano de governo. Eu acho que é mais discutido mesmo uma questão objetiva. E essa questão sobre 94, né? Independente do governo que estivesse em 94, ele ia herdar esses benefícios que a estabilização do plano real ele, ele fomentou, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar o papel da mídia, né? É importante. É mais ou menos essa resposta. A gente pode continuar o debate. Então, outra pergunta, eu quero até ouvir o João Mateus, né? Nós já estamos indo para o final do nosso. João Mateus, você entrou né, e agora há pouco, mas sabe o tema do nosso trabalho. A Vívia também. A Vívia tem uma experiência de Minas Gerais. Então, outra pergunta para vocês. A polarização PT e PSDB, até que ponto impactou disputas estaduais e municipais? Você quer falar um pouco, Vivian, da sua experiência de Minas Gerais? O João Mateus também? O João Mateus já levantou a mão, pode falar também. Tá, eu vou falar um pouquinho. Nas eleições de 2014, aqui também muito polarizado, e sempre revezaram em Minas os governos do PSDB, com a Aécio, Anastasia, né, e do PT, e em 2018 deu aquela virada que o Zema do Novo entrou, né, em Minas Gerais e teve uma vitória, assim, que eu pude até acompanhar de perto. Em 2018 eu resolvi me aventurar, eu sempre gostei de política, mas sempre fiquei um pouco distante da questão partidária, militante, e aí eu tinha me filiado em 2017 ao Partido Novo para entender o que era aquilo que estava acontecendo, se era novo ou não, um pouco cansada também da polarização, e foi uma das melhores experiências que eu pude ter, porque eu, como servidora pública, eu tive a oportunidade de tirar uma licença no período eleitoral e fazer a minha campanha, embora eu sabia que eu não tinha chances, né, de ganhar, eu tive a oportunidade de viver isso, né, e aí eu viajei principalmente pelo norte de Minas e conversei com várias pessoas de várias cidades, de vários municípios, e independente do que a gente via na televisão e na internet e nas pesquisas, né, de intenções de voto, a realidade é muito diferente, sabe? E eu me coloquei como uma ouvinte, então eu ia sem uniforme, sem bandeiras e só com alguns santinhos no bolso. E primeiro eu perguntava se a pessoa já tinha candidato, o que ela achava, o que ela votava, e eu ouvia as coisas e as justificativas mais diferentes possíveis para se votar no mesmo candidato. Então, nunca tomei tanto cafezinho na minha vida, que é uma tradição aqui em Minas. As pessoas, você vai na porta conversar com eles, e eles acabam te chamando para entrar, né? E aí, lá no cafezinho, a pessoa, você via que a casa era muito, assim, a maior parte católica, né? Aí sempre tinha uma santinha, assim, na parede, e eles falavam, aqui em casa nós somos muito católicos, e nós lutamos pela vida, e por isso a gente vota no Bolsonaro porque ele é contra o aborto. Beleza, tal. Aí depois eu entrava numa outra casa com as mesmas características, o mesmo extrato social, o mesmo catolicismo, e falava que a gente não vota no Bolsonaro porque ele é a favor das armas e a gente é a favor da vida, sabe? Então eu fui colecionando essas histórias que me fez entender, né, na prática, como que as pessoas recebem as informações, de onde vem. Várias cidadezinhas que não têm internet, então a informação única deles mesmo vem de televisão, né, ou de rádio, outras que exclusivamente o pessoal, né, cidades maiores, como Montes Claros, Salinas,
outras, né, do norte de Minas, Pirapora, o pessoal já se liga mais, né, eram mais aqueles grupos de WhatsApp e discutiam entre eles e votavam quase que em bando, né, e faziam as suas campanhas e as suas manifestações no sinal da rua. E foi uma experiência muito interessante eu ver foi uma polarização diferente em 2018, né, em se falando de PSDB e de PT. E também foi uma confusão de ideias, de ideologias, de espectro político, e aí eu assim, percebi que realmente o que falta, assim, em muitos brasileiros é essa questão mesmo de estudo de geografia, de estudo de geopolítica, de geografia do poder, né, desses estudos que já são tão clássicos, né, nas ciências geográficas, mas que o brasileiro ainda não tem, né? Que é muito de ouvir o amigo, ouvir um grupo de WhatsApp, ouvir uma televisão, ou um rádio, ou um grupinho a qual ele pertence, né? E isso influencia, sim, muito o voto. E eu percebi o brasileiro muito perdido e muito confuso com as narrativas e com as diferentes coisas que estavam acontecendo. Hoje eu não estou mais filiada, não sou candidata, não estou participando, mas eu acompanho todas as mídias de rádio, de TV e de todos os vieses, porque eu gosto de ouvir todos os lados, né? E eu sou professora também numa instituição federal, e, e lá também existe um debate, lá também existe uma discussão, e isso tudo me interessa muito. Foi por isso que eu me inscrevi nesse colóquio e aprendi muito com vocês também, principalmente sobre o Paraná, como é que estão as coisas aí, né? E é isso, né? Fiz o mestrado em geografia, tratamento da informação espacial, e é exatamente isso. Gostei muito de ver os mapas aqui, os comparativos entre os mapas. Aqui em Minas tem uma máxima que constantemente os jornalistas repetem, né, que quem ganha para presidente em Minas ganha para o presidente no país, né? E vamos ver como é que vai ser esse ano, porque eu tenho percebido a coisa aqui muito, muito dividida, muito radicalizada. É isso. Professora, Sim, foi um prazer acompanhar a sua exposição, e eu tenho uma curiosidade, se a professora tiver condições de me responder, né? sim. Já que a professora é mineira, eu tenho muita curiosidade de saber qual foi a trajetória do Rodrigo Pacheco no Senado, que se era previsível que ele ia vencer as eleições anteriormente ou não. Se a professora tiver condições para me responder, é uma curiosidade que eu tenho. O Pacheco, ele se infiltrou entre os bolsonaristas e os grupos bolsonaristas, e houve uma intensa campanha de todo mundo votar no Viana e no Pacheco. E os Uhum, dois foram eleitos, né? Eram dois candidatos ao Senado em 2018, e hoje os bolsonaristas estão arrependidos, porque foram induzidos a votar nele e acham que ele traiu o presidente, né? Então, ele não era uma pessoa que acreditava-se que ia, mas ele foi na onda bolsonarista, mas chegou uhum. lá, ele se comportou de forma independente, e isso foi uma prova de que os bolsonaristas realmente não sabem em quem estão votando, e tem alguém nos grupos que viraliza e que fala os nomes, e eles votam cegamente nessa pessoa. E na época as pesquisas davam a vitória dele, não? Porque no Senado, o Senado Não, sempre dá confusão em pesquisa, né? Em todo lugar do Brasil, é, né? Às vezes não. não, nas pesquisas, durante todo o período eleitoral, dava Dilma em primeiro lugar. E foi uma grande Uhum. surpresa, que eu acho que ela ficou em quinto, né? E era E duas vagas, eu acho, na época, né? eram duas vagas. E a gente sabia que o Pacheco ou o Viana poderia pegar uma por causa do voto dos bolsonaristas. Uhum, Então, foi uma grande surpresa, Dilma não ter ganhado por causa das pesquisas, e segundo a polarização, ela iria na onda do Haddad e do PT, né? uhum, Mas foi um fiasco a campanha da Dilma aqui. Só no norte de Minas que eu percebi que ela ia ter mais votos, que é um povo muito. O norte de Minas é o Nordeste que desceu pelo Rio São Francisco, uhum. né? Então, eles são muito descendentes e eles votam praticamente igual
a Bahia ali, por exemplo, em que o PT é mais forte, né? Mas na parte mais centro-sul, acho que ela errou um pouco o estado, né? O estado de nascimento dela, mas ela não tinha um histórico político aqui em Minas Gerais. Não? Você é de Belo Horizonte, professor? Eu nasci em Brasília, mas aos 12 anos eu vim para Belo Horizonte, e meus pais, minha família toda é mineira, então eu praticamente me considero mineira. Não? Então, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, tá? Obrigada, e na próxima eu estarei aí Tá, apresentando. vai receber alguns convites meus futuramente, tá Tá bom? bom, muito obrigada. Agora acho que era o Afonso, né? O João Mateus, João Mateus, né? a minha pergunta, se a competição PT e PSDB, qual o grau mesmo de impacto nas disputas estaduais e municipais? Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Eu cheguei atrasado. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok. Não consegui assistir toda a apresentação do Afonso, mas gostei muito daquele panorama, né, das últimas eleições ali, do final da década do século passado. E é interessante, trazendo essa polarização aqui para a cidade de Guarapuava, porque em 2018, nas eleições presidenciais, Bolsonaro ganhou com uma ampla margem assim do Haddad aqui na minha cidade. Então, o PSL, aqui é uma cidade conservadora, ganhou com uma ampla quantidade de votos. Já em 2020, na eleição para prefeito, tinha três candidatos que estavam numa disputa bem acirrada. Só que um deles levava vantagem, assim, bem maior que os outros, que era o doutor Antenor, do Partido dos Trabalhadores. E era interessante ver esse panorama, né, de uma cidade que votou totalmente no Bolsonaro em 2018 para uma cidade que em 2020 estava votando em peso no candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, só que no final das contas, no final da eleição, o candidato do Cidadania, que eu acho que é do PSDB também, o Cidadania, né? É a O candidato federação da atual, é. federação, né? E acabou vencendo, mas venceu por 30 mil votos contra 28 mil votos do Partido dos Trabalhadores ali, o doutor Antenor levando. E tinha o outro candidato que ele acabou sendo inelegível para concorrer. Só que na hora de votar, o pessoal votava nele, só que foram votos perdidos. Então viram nesse terceiro candidato uma terceira via aqui para a cidade, sabe? E o que eu acho que não ocorre tanto numa disputa para governador, por exemplo, aqui no estado do Paraná, é essa polarização tão forte quanto acontece no nível, assim, a presidente. Talvez agora, com o Roberto Requião entrando na disputa novamente, está um pouco mais polarizado, mas do mesmo jeito, o Ratinho continua, né, numa vantagem maior. Então, em 2018, essa vantagem já estava bem grande contra a Cida Borghetti. Então, eu acho que essa polarização a nível de governador não é tão forte igual a nível de presidente, sabe, Daniel? Afonso, quer complementar? Ah, sim, o professor Daniel está perguntando, né, basicamente, se essa polarização ela se transfere para os níveis estaduais e para as prefeituras. O João já comentou um pouquinho sobre isso, né? Até estava em dúvida, eu já sabia que nenhum dos partidos, no caso o PT e o PSDB, tem um maior número de prefeituras no Brasil, né? Depois os professores podem me corrigir. Aqui, pela informação que eu achei, os partidos que têm mais prefeituras no Brasil, né, principalmente com as eleições de 2016 e 2020, é o MDB, o PP, na terceira colocação o PSB, e só na quarta colocação vai aparecer o PSDB. Então, isso já responde um pouquinho se essa polarização ela se transfere para os níveis municipais e estaduais, principalmente para os municipais, né? E daí também isso também responde, né? Se a questão ideológica ela é muito mais expressiva do que
que é a questão da figura, da objetividade, das pautas mais diretas da população, né? Eu estava vendo um jornal, né, ontem, e falando sobre o eleitorado feminino, né, que é 50%, 53% do eleitorado, né, apenas 47% para os homens, né? Essa objetividade, né, das pautas, do que é necessário para a população, né? Bom, com relação a um dos candidatos para a presidência, né, para o eleitorado feminino, ele tem uma maior desvantagem com relação ao candidato que está na liderança das intenções de voto. E nesse jornal que eu estava visualizando, né, os jornalistas apontavam o seguinte, né, que nesses últimos anos, né, as creches diminuíram, as vagas de creche, o valor da cesta básica aumentou, enfim, né, e como que isso vai refletir do ponto de vista da objetividade do eleitor, né, principalmente para as mulheres, né, para a gente pensar como essa objetividade, ela é muito mais influente, ela é mais fundamental do que a questão ideológica. É claro que em alguma medida vai existir a questão ideológica, mas essa questão objetiva e das figuras, elas são importantes. Era isso. Professor Rogério, então agora eu vou concluir, tá bom? Meu estudo. Então, primeiro, PSDB e PT conseguiram, entre 1994 e 2014, aglutinar forças políticas dos seus maiores expoentes, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. E no presidencialismo de coalizão, a força, ainda mais no sistema presidencialista, é importante. Por outro lado, se nós fizermos o comparativo das coalizões que FHC e Lula fizeram no período de 1994 a 2014, vocês vão ver a presença do Brasil real, da política real, né? Que é a política tradicionalista, a política do MDB, do DEM, do PP, que é antigo PDS, que era antiga Arena, e que no nosso sistema político e no sistema do parlamento, nós começamos a perceber que o poder legislativo tem tão força quanto o poder executivo. Todos os presidentes, todos esses partidos deram líderes fortes, capazes de criar maiorias, mas os mesmos governantes utilizaram os mesmos grupos para poder causar a maioria. Isso aí eu queria dizer. Pontuar, sim, que no governo do Estado existem duas grandes escolas políticas, que é o lernismo e o reikianismo, que desde 1994 ainda é presente. Por mais que eu ainda não consiga identificar, professor Rogério, o que o governo de Beto Richa e o governo de Ratinho Júnior é dentro desses dois expoentes. Mas é o expoente ainda, acredito, que temos muito em um lado político o grupo ainda das origens do antigo governador Ney Braga e muito do grupo político do ex-governador José Richa. E é por isso que é tão importante estudar a história e a geografia eleitoral, até para entender personalidades políticas que nós temos até hoje, como Álvaro Dias, família Lupion, família Canziani, e família Barros, e como ainda temos essa presença tão forte. Polarização. No Paraná, se dependesse de voto, se dependesse dos votos do Estado do Paraná, o Partido dos Trabalhadores não tem tanta força. O reikianismo, ele é mais forte
que o lulismo ou o petismo. Podemos ver o ciclo do reicanismo nessa eleição. Só que a figura do ex-governador, ela foi um entrave até para que esse governo mais voltado do Partido dos Trabalhadores tivesse mais êxito. Vocês entenderam? E é tão importante verificar que, de novo, no Paraná, Paraná tem um espectro, hoje, cada vez mais de centro-direita, Paraná tem tradições que vai para uma direita mais radical? Tem. Mas o Paraná de acordo com a sua história política, é um estado de votação de centro, que às vezes a direita se torna mais forte. Mas também eu não estou embasando em autores, é mais números e estatísticas. É uma alegria imensa sempre conversar com os mestrandos, doutorandos da Unicentro, do grupo GEPS, me alegra muito, eu aprendo mais do que consigo passar algum conhecimento, e isso mostra, sabe, Vivian, de como a parceria da Justiça Eleitoral com as universidades é cada vez mais bem-vinda, porque os resultados eleitorais é uma fotografia, e numa fotografia todas as ciências conseguem extrair aquilo que está estampado, e os números, cada vez mais, os resultados, mostram, sim, um componente geográfico, e é possível, dentro da estrutura da região metropolitana de Curitiba, do norte paranaense, do oeste, do centro-sul, fazer recortes interessantes e mostrar algo mais do que o senso comum pode nos dizer. Então, passo a palavra para o professor Rogério para os últimos esclarecimentos dessa aula, que foi, na minha opinião, muito boa, e agradeço o Afonso e a Ana pela apresentação. Então, mais uma aula espetacular. Eu posso dizer que o grupo de Geografia, Política e História é um grupo pequeno, mas notável, né? É um pequeno notável. Que eu gosto desse grupo porque ele é realmente um grupo de pesquisa, não é um grupo só de estudos, né? Porque ele é bem organizado, ele é bem detalhado e acaba virando um atlas, né? Então, realmente, é um grupo de pesquisas mesmo. Apesar de ter um nome, até hoje a gente só conseguiu nos outros grupos, os grupos de estudos. E aqui a gente tem um fruto, a gente documenta, a gente registra o que a gente estudou aqui. E sempre pelas mãos, pela competência e pela confiança do Daniel. Daniel, você é um professor extraordinário, tá? Então, você utiliza muito a metodologia ativas aqui no grupo, e isso é importante, é um método moderno de ensino, né? Você compartilha o conhecimento, as suas provocações com todos nós, né? Então, parabéns, Daniel, parabéns, Vídia, parabéns, Afonso. Vou deixar registrado parabéns para os demais que tiveram que sair mais cedo. E declaro encerrada essa sessão, informando que a próxima será no dia 18 de outubro. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de falar com o Daniel depois da sessão, né? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima sessão. Um abraço. Obrigada. Muito obrigado, professores. Obrigado, pessoal. Até o próximo encontro. Falou, Afonso. Tem uma carreira bonita pela frente. Vivian, foi um prazer te conhecer pessoalmente, tá bom? Quero conversar muito com você ainda. Fui mesário voluntário em 2020 e esse ano também serei, só para ficar observando, porque me interessa muito esse tema de política e o comportamento dos eleitores. A Vivian, ela tem muito trabalho de campo, né? Isso que eu acho bacana, né? Trabalho de campo mesmo. Fantástico. Eu saí do gabinete para poder sentir o que era política, assim.